Fala aí, meus amigos, começando esse vídeo 100% na empolgação, não tem um roteiro nenhum, porque essa semana tiveram diversos resultados. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Cara, que semana maravilhosa. Vamos falar na ordem cronológica dos resultados e falando um pouco sobre cada instituição, o que eu gostei, o que eu não gostei. Não vou falar ainda para onde eu vou, porque nem eu mesmo sei, tá bom? Mas vamos falar sobre cada instituição dessa, beleza? Cara, na segunda-feira nós tivemos dois resultados, quem me acompanha no Instagram já deu para ver. Primeiro, Enamed. Coloquei Hospital Geral de Fortaleza. Graças a Deus passei lá. Nossa, cara, foi disputado, hein? Só tinham 4 vagas para ampla concorrência. E aí tinha uma pessoa com 10% que acabou, ficou distante da gente, né? Ela até tirou menos, mas com os 10% passou. E ficou eu e mais 3 pessoas empatadas com a mesma nota. Critério de desempate, apenas idade. Mas eu vi que só tinha realmente nós 3 com essa nota. Abaixo da gente, o quinto colocado já era uma nota menor. Então, ainda bem que ninguém sofreu interferências pela idade. Ótimo. Então, cara, por que eu coloquei o Hospital Geral de Fortaleza? Pra quem não sabe, eu sou de Belém do Pará, mas minha família toda é do Ceará. Eu não nasci em Fortaleza, mas meus pais já nasceram no Ceará. E eu me via muito morando naquela cidade. É uma cidade muito boa pra morar. Quem conhece Fortaleza sabe. Então, seria um privilégio muito grande morar em Fortaleza. Então, pra mim, seria sim uma opção. Claro, eu tinha noção de que se eu passasse em São Paulo, talvez eu desse maior prioridade pra lá. Mas eu queria ter essa carta na manga. E graças a Deus deu muito certo. Então, cara, fiquei muito feliz quando eu passei lá no Hospital Geral, mas no mesmo dia saiu o resultado do IANSP. Eu não quero dar spoilers ainda, mas eu também passei no IANSP e acabou que já ficou meio secundário. Eu nem curti tanto o HGF porque o IANSP tomou de conta. Mas no final, no resumo, eu fiquei feliz pra caramba nessa segunda-feira. Então, cara, eu decidi o HGF por isso. Eu mandei mensagem pros residentes mesmo assim e eu conversei demais com eles. Conversei com o R2 e com o R1. Galera muito atenciosa, cara. É por isso que eu queria ir pro Nordeste. A galera é muito gente boa, velho. Residentes conversaram comigo como se eu tivesse pagando pros caras me dar informação, velho. Me dando muita informação, mandando áudio, discutindo. Muito legal, um abraço pra eles aí. Cara, o serviço é muito bom. Eu acho que não fica quase nada a desejar pra São Paulo, cara. É realmente um bom serviço. O cara que quer morar no Ceará, quer continuar em Fortaleza, não sei se eu sairia pra São Paulo não, cara. Eu acho que eu seria muito bem atendido ali no Hospital Geral, um hospital muito grande, tem uma vascular boa, que é o que eu quero. Então, pô, muito interessante. Mas não é a minha prioridade no momento. Mas fiquei muito feliz de passar lá. A seleção de vagas é um negócio bizarro, né, cara? Esse leilão aí, não sei se é justo, é estranho, tem que ter uma estratégia ali no meio, principalmente para quem tem como única opção. Mas para mim, eu só escolhi o Hospital Geral de Fortaleza porque o Enamed não era a minha prioridade. Então, eu poderia cometer ali algum risco, mas deu tudo certo, consegui passar entre as 4 vagas. Show! Cara, no mesmo dia aconteceu o IANSP. No mesmo dia. Na verdade, o IANSP saiu até antes do que o Enamed, né? Porque o Enamed saiu quase no outro dia. Então, cara, fiquei muito feliz pelo IANSP, cara. Muito feliz. O IANSP em 2024, assim, era meu sonho, cara. Meu sonho mesmo. Eu lembro que eu sonhava demais. Quando eu fiz São Paulo, cara, eu fui igual aqueles interioranos, sabe? Não conheço nada, assim. Quando eu olhei o IANSP, eu, nossa, aqui que é o IANSP. Chega amedronta um pouco, sabe? E aí eu pensei comigo, cara, eu queria passar nesse lugar. Caramba, eu queria passar nesse lugar. E eu lembro que eu tomei um pau ferrado da última prova. E é isso que eu quero falar pra vocês, cara. Eu tava olhando ali na área de candidato e deu pra ver a minha prova de 2024. E, cara, eu acertei 69 pontos. Eu passei muito longe. Na minha colocação tinha 200 pessoas na minha frente. Ou seja, cara, eu podia ter desanimado muito, que isso não era pra mim e tudo mais. Mas cá estamos nós, um ano depois. Claro, de muito suor, de muito trabalho. E a gente conseguiu tirar 86 pontos. Claro que a prova não é a mesma, mas tivemos uma excelente evolução. E aí, em um momento eu tava com 200 pessoas na minha frente, agora eu tô no listão empatado com 8 pessoas com a mesma nota. Então, cara, olha que evolução fantástica. Não tem como não se alegrar nisso, cara. E por vezes a gente acaba deixando passar esses momentos felizes, a gente não comemora. Então, cara, eu fiz questão de comemorar muito a minha aprovação no IANSP, eu fiquei muito feliz. E assim, parece não ser verdade, né? Parece ser mentira, tu não acredita que vai se matricular, tem que ficar se tocando assim pra ver se realmente vai dar certo. Passou 1, 2, 3 dias, eu ainda continuava vindo o listão pra ver se realmente era o Vitor Bezerra mesmo, se era meu nome que tava lá, se tava certo o número de vagas, e realmente era eu. Eu até fazia graça, assim, de vez em quando eu tava parado aqui, tinha alguém do meu lado, cara, eu passei no IANSP, né? Caramba! Então, cara, assim, talvez pra algumas pessoas isso não seja muito grande, talvez já seja a realidade da pessoa, mas, cara, eu venho de Belém do Pará, eu sou de Marabá, e assim, é outro ponto que eu queria tocar. É uma questão pessoal minha para a residência médica. Hoje em dia, já não é mais tão difícil entrar na medicina. Pelo contrário, se você tiver condições financeiras,
não tem dificuldade alguma. Você encontra uma faculdade. A gente está vendo o colapso que está tendo aí de tantos médicos. Então, eu não entrei na medicina por um esforço muito grande. Eu não tive que me esforçar tanto. Eu não necessariamente me sentia culpado por isso. Mas eu queria provar para mim em algum momento que eu seria capaz de ganhar em um grande processo seletivo, que eu tinha um diferencial, que eu não estava fazendo medicina só porque era fácil de entrar, só porque meu pai tinha condição de pagar. Eu queria provar para mim mesmo isso. E a residência médica foi um dos lugares que eu vi que poderia acontecer isso. Então, foi uma prova para mim mesmo de quanto eu conseguia, do quanto eu era capaz. Não porque eu era especial, não porque eu sou inteligente, não porque nada, porque eu trabalhei muito, eu dei duro. E aí eu não tô falando isso pra me esbanjar, cara, eu tô falando isso porque é 100% possível pra todo mundo. Todo mundo tá jogando. E principalmente onde não tem currículo, porque a gente vai falar disso mais pra frente. Mas onde não tem currículo, cara, o jogo é igual pra todo mundo. A prova é a mesma pra todo mundo. É acertar ou errar. E tá aí, cara, é uma satisfação tremenda. Agora sim, eu consegui provar pra mim mesmo, e querendo ou não, até pra, sei lá, se alguém duvidava aí, achava que era só balela, tá aí, cara, conseguimos, e não consegui sozinho. Consegui com minha esposa que me apoiou, consegui com meus amigos que me apoiaram, consegui com meu filho que todo dia, eu vou até chorar falando assim, mas todo dia eu olhava pra ele e pensava, a gente vai vencer, meu filho, a gente vai ganhar, e ganhamos. E foi uma vitória assim tremenda, cara. Por mim, poderia parar por ali. Por mim, já tava ótimo. Já tava passado em tudo que eu gostaria. Mas Deus é bom o tempo todo e não parou por aí. A semana não parou na segunda-feira. Vieram os mais resultados. E vamos seguindo. Chegamos, cara, eu quero falar da USP no final. Então, chegamos no dia de hoje, o dia que eu tô gravando, sexta-feira, eu passei na FAMERP. E, cara, aqui sim, se eu fiquei feliz no IANSP, na FAMERP, eu não sei explicar a sensação que eu tive. Não sei explicar. Involuntariamente eu já dei um grito. Meu Deus, eu passei! Já saí correndo pela casa, vi meu pai, comecei a chorar e abraçar ele. Cara, a FAMERP era a minha primeira opção. Independente de qualquer coisa. Era a minha primeira opção. Quando eu fui em São José do Rio Preto, e eu não conhecia a cidade, eu só ouvia falar, eu sentia alguma coisa. Eu sempre, desde o início da preparação, eu falava, Deus, me leva pra onde tu quer. Realmente eu entrego meu caminho a ti. Eu, estudar, a minha parte eu fiz e faria, né? Na época. E fiz. E cara, eu sabia que eu ia pra algum lugar. Pra onde? Deus ia guiar. Deus ia abrir as portas. A minha função era estudar. E quando eu cheguei lá em São José, eu senti isso. Eu senti, é aqui. É aqui que eu quero que meu filho more. É aqui que eu quero trazer minha família. É aqui, nesse hospital. Olhando pra frente do hospital de base, lá eu fiquei lá igual um matuto olhando. É aqui. É aqui. Eu não sei se eles me querem, mas eu quero que seja aqui. E cara, e a gente fez o que tinha pra fazer. E a gente fez a prova. E eu me dediquei como ninguém. E eu dissequei aquela prova com ninguém. Cheguei lá de peito aberto, querendo engolir aquela prova. E graças a Deus, deu certo. Graças a Deus, deu certo. E cara, hoje, passar na FAMERP foi uma felicidade que, caramba, foram... Não lembro muitos momentos da minha vida que eu tive uma felicidade tão grande, cara. E um alívio, assim. Não um alívio de que, porque eu não vou ter mais ajudar. Porque eu já tinha passado em outras coisas. Eu já tô com outros resultados, graças a Deus. Mas um alívio de que realmente, agora sim, eu cumpri o que eu queria. Porque o IANSP, ele era meu sonho. Mas em 2024, eu já não queria mais ir para São Paulo capital tanto. Então, claro, ainda vou pensar. Mas eu queria muito ir pro interior. E eu vi São José do Rio Preto como o interior que eu queria ir. Então agora realmente eu tô com as opções na mesa. Eu tô com as cartas na mesa. E eu posso, graças a Deus, escolher isso. E cara, que felicidade, velho. Que felicidade. Foi tremendo, velho. Ligar pra minha mãe que não mora aqui na minha cidade, ligar pra ela, contar, ligar pra minha esposa que nesse momento não está aqui comigo, ligar pra minha avó. É um momento único. Queria até que tivesse gravado, mas não pra eu me gravar, que seja algo espontâneo mesmo. Mas infelizmente eu não gravei esse momento. Mas é uma felicidade que não tem preço, cara. Então, vale a pena. Vale a pena. E tudo é muito grande aos olhos quando a gente está imerso. Mas quando a gente olha para trás, nem parece ter sido tão difícil assim. Claro que foi, eu sei muito bem o tanto que foi dolorido estudar tanto. Mas olhando agora, eu vejo que valeu a pena. E que eu faria de novo. E foi até o que eu falei no outro vídeo, cara. Se não deu certo, faça de novo. Porque quando der certo, que é só uma questão de tempo, você vai se orgulhar e vai se alegrar. E é engraçado, né? Eu tava até conversando com o pessoal aqui que a gente comemora de uma forma como se a gente tivesse ganhado na Mega Sena, né? Mas no caso a gente só vai virar escravo de algum sistema. Brincadeira. Mas cirurgia geral... Eita! Mas a cirurgia geral não é brincadeira, né? Então eu vou até aproveitar esse último mês para descansar, para chegar lá e meter ficha.
Cara, e por último, USP São Paulo. Ainda não saiu a lista, tá? Mas saiu o resultado do recurso. Pra quem não sabe, eu tirei 92 pontos na USP São Paulo. Eu fiquei em quinto lugar na lista das notas, né? Empatado com mais 2 pessoas, se eu não estiver enganado. E teria análise curricular. E eu já sabia que seria muito difícil pra mim, né? Mas eu estimava um currículo ali de 35 a 40 pontos. E, cara, pra minha infelicidade, talvez, meu currículo veio de 22 pontos. É claro que eu vou mandar recurso e tudo mais. Só que o sistema é muito brutal. E faz parte. Eu acho que por ter orado tanto a Deus que eu não ficasse chateado nesse processo, cara, acabou que eu não sei porque eu não tô chateado. Eu não tô chateado com a nota. Mas é frustrante, se a gente for analisar friamente. Eu era o 5º colocado, eu caí pra 29º. E gente da casa que tirou 86 passar de mim. É frustrante, cara. Uma pessoa tirar 6 pontos a menos numa prova dessa e passar de você é frustrante. Não é culpa da pessoa. Eu nem sei quem é, nem quero conhecer no sentido de pra culpar ela. É o sistema, é o jogo. É o jogo. Mas é frustrante, né? É um esforço muito grande. Nunca foi fácil pra quem é do norte, pra quem é do nordeste. Não é agora que seria. E não é por isso que a gente vai desanimar. A USP é muito boa? Com certeza. Mas as outras também são tão boas quanto, né? Claro que algumas coisas têm nome, outras não. Mas o que eu quero é ser um bom médico. Eu não quero ter nome. Eu não quero dizer que eu fiz em tal lugar. Eu quero ter feito em tal lugar para eu ser o médico que eu quero ser no futuro. Então, claro que eu fiquei chateado nesse sentido. Frustrado, essa é a palavra. Mas faz parte do processo. Se for para ser, será. Eu vou mandar o recurso. Se eles aceitarem, cara, se eu tiver 30 pontos no currículo, eu passo. Porque minha nota foi muito boa. Se eu ganhar 8 pontinhos no currículo, cara, isso não é nada de 100. Mas o futuro Deus dirá. E não é por isso que eu vou ficar nervoso. E é isso que eu quero que vocês entendam. O jogo é assim. E a vida é assim, cara. Não é por isso que eu não vou comemorar minhas outras vitórias, que foram tão grandes quanto. Cara, pra mim foi muito mais tenso fazer a prova da FAMERP do que da USP, porque a FAMERP era o que eu queria. E eu tô colhendo esse resultado. E não é porque a USP aparentemente vai dar errado. E claro que tem chance da lista rodar e me pegar. Mas não é por isso que eu vou menosprezar todo o meu esforço. E eu vejo muita gente fazendo isso. Então, a USP foi assim? Foi. Tudo bem. Bola pra frente, a gente faz o que tá no nosso comando. Eu sei, cara, que eu me dediquei como ninguém. O que eu poderia fazer, que era aquela prova, eu fiz. Eu entreguei, meu resultado tá lá. Se vai ser o suficiente, eu não sei. E assim, cara, hoje em dia eu penso da seguinte forma. Eu não fico chateado por não entrar ou não em um lugar. Cara, eu penso o seguinte, eu sei o residente que eu vou ser. Eu sei a pessoa dedicada que eu serei. Se o serviço, por algum motivo, não me aceitou, cara, entre aspas, quem perde é o serviço, porque eu sei o quanto eu quero agregar no serviço e o quanto que eu quero gerar valor naquele lugar. E se eu for pro IANSP, eu vou tentar gerar esse valor. Se eu for pro FAMERP, eu vou gerar esse valor. Para Fortaleza, Santa Casa de Ribeirão Preto e alguns outros resultados que eu tive, eu vou gerar esse valor onde eu for. Então, pense assim. Não queira sempre ser o coitadinho que o bonzão não quis. É o contrário, cara. Eu sei o meu valor. Eles que deveriam me querer. E se não vai ser assim, tá tudo certo. E se for, ótimo. Então, é isso, galera. O jogo é jogado, tô feliz pra caramba. E vamos ter novas atualizações, né? Eu ainda vou pensar, esse final de semana vou ter que fritar a cabeça, ainda tem o resultado da USP oficialmente, tem recurso, e vamos ver o que vai acontecer. É isso, galera, só queria atualizar vocês, já tava tudo isso lá no meu Instagram, então quem viu antes me mandou mensagem, muito obrigado. Lembrando, a consultoria segue ativa por pouco tempo, galera. Acho que mais 1 ou 2 semanas eu acho que vou ter que parar de fazer a consultoria porque eu já vou pra São Paulo. Então, quem quiser ainda ter uma consultoria comigo, quiser ter mais informações, manda mensagem lá no meu Instagram. E cupom do Estratégia Med, Victor01. Usa lá, melhor banco de questões, melhor sprint, o extensivo lá pro que você precisa. Então, cara, Estratégia Med, Victor01, segue nessa. Um abraço a todos, deixem aí suas opiniões, mandem aí seus resultados e é isso. Valeu!